Curso de Evangelismo e Evangelização Pessoal, primeira parte, que é a parte teórica, ok? Uma pergunta: há alguma diferença entre evangelismo e evangelização? Na sua mente, na sua concepção, existe essa diferença? Já pensou sobre isso? Normalmente, se classifica evangelismo como aquela parte teórica, onde você conceitua, quando você pensa sobre evangelismo, algumas questões relacionadas à evangelização, melhor dizendo. Então, quando você pensa, quando você conceitua, quando você está estudando, você está no evangelismo. Agora, evangelização já é a parte prática. Isso é um conceito que se tem, não é muito interessante discutir se é, se não é. É só uma ideia para que você tenha aí uma noção, se é que você não tem ainda, da diferença que se vê por aí, ok? Bom, vamos pensar primeiro no evangelismo, né, que é a parte teórica, e depois nós vamos partir para a parte evangelização, que é a parte prática. Então vamos dividir aí em dois momentos esse nosso curso inicial, ok? Tem outro depois partindo para a parte prática, ok? Pergunta interessante: qual é a maior missão da igreja? Em outras palavras, qual deve ser a prioridade na vida de uma igreja? Quando falamos de evangelismo, logo é comum surgir essa questão. As pessoas colocam como evangelismo como o topo da igreja, como a questão mais importante da igreja seria a evangelização. Eu estou provocando esse diálogo, esse pensamento, porque eu discordo, apesar de ser um evangelista, apesar de entender a importância da evangelização, eu discordo desse pensamento que a maior missão da igreja é o evangelismo, que a evangelização no caso, que a parte principal da igreja, a prioritária da igreja, máxima, é a evangelização. Não. A minha resposta para essa pergunta é: a maior missão da igreja, sua prioridade máxima deve ser a adoração. Se quiser juntar aí culto e adoração, as pessoas fazem separação, né? Culto, adoração, tendo aí como mais ou menos a adoração como algo mais profundo, mas não quero entrar nessa questão. Culto, adoração, essa é a prioridade máxima da igreja. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Adão e Eva, antes da queda, eles tinham uma comunhão com Deus. Então, essa comunhão com Deus antes da queda é um modelo de como seria para todos nós. É uma comunhão diária, é uma comunhão constante. Não é isso? Esse é o exemplo, e é antes da queda. Entenda que culto e adoração é algo além de cantar louvores, porque não está restrito aos dias de culto, não está restrito ao horário. Então, para evangelizar, para entender a evangelização, é importante isso, porque isso vai desembocar lá no evangelismo, conceber essas ideias de maneira correta, vai ajudar muito na questão prática da evangelização e facilitar o entendimento da mensagem cristã na mente, no coração das pessoas. Caim, que nós já conhecemos bem lá de Gênesis capítulo 4, Caim não entendia isso, essa questão de adoração, de comunhão com Deus. E essa foi a causa dele, não só ele, mas também a oferta dele serem rejeitados. Né? Por quê? Por que Caim e a sua oferta foram rejeitados? Isso é muito importante, que às vezes passa despercebido. Se você ler o texto lá, fala assim: e Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. São duas rejeições. Essa pergunta está lá nas perguntas da EBD, no outro vídeo. Ele errou, o Caim, porque ele não entendia isso aqui. E muitos de nós ainda não entendemos. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Percebe? Portanto, a evangelização, presta atenção nisso aqui, a evangelização, ela existe em função do resgate da adoração. Essa adoração, esse culto, essa comunhão que foi perdida no jardim do Éden. Adoração, essa e culto,
que tem relação direta com toda a vida da pessoa e não é apenas parte da vida da pessoa, né? Ou seja, como sendo algo de momento. Não. Entenda bem. Uma comparação muito interessante que eu quero que você pense e na hora de evangelizar você pode aplicar essa evangelização. Na hora de ensinar para a igreja, que hoje nós chegamos em um momento que nós temos que evangelizar os de dentro e também evangelizar os de fora. Percebe? Então, uma comparação e pergunta impactante sobre o ideal de um relacionamento. Nós temos relacionamentos aí de biscate, que são freelance, né? E tem relacionamento de carteira assinada, vamos pensar assim. Então, qual é o melhor relacionamento? Biscate, freelance ou carteira assinada? O que eu quero dizer com isso? Estou pensando em relacionamento de homem para com a mulher, da mulher para com o homem vice-versa. Há muitas pessoas que ao querer satisfazer a sua necessidade de se relacionar sexualmente, intimamente, ter um namorado, mesmo que não seja sexualmente, mas pelo menos ter alguém para sair, para bater um papo, para compartilhar ideias. Tem pessoas que é assim, não, quando eu estou com vontade de sair com alguém, eu entro aí numa rede social, eu dou meu jeito, eu marco, vou lá, curto, e aí depois curtir, ó, vou embora. É uma questão de biscate, é uma questão de freelance. Esse negócio de casar, de morar junto, de construir uma história junto, isso não é comigo não, algumas pessoas falam. Não é isso? Então nós temos aquelas mulheres e aqueles homens que quando pensam em relacionamento só pensam em biscate. Só pensam em freelance. Assinar carteira não, ou seja, assumir compromisso não. Há muitas pessoas assim. Outros não, comigo não, que história é essa? Eu vou sair aqui, chegar lá e dar uns beijos, né? Trocar ideia, ter vida íntima, só um momento ali, só para aquele momento depois sair fora. Ou seja, eu buscar a pessoa só quando eu precisar e ela me buscar, só quando eu precisar para dar uma saída para o cinema, namorar, bater papo e depois ir embora. Não. Para mim não, comigo não serve isso não. Para mim tem que ser algo que é sério, né? Um relacionamento compromissado. Existem esses dois grupos de pessoas na sociedade. Então quando você estiver evangelizando, é bom você levar esse questionamento para a pessoa que está evangelizando e procurar ver a ideia dela, porque independente do que ela vai responder, o importante é a aplicação que você vai fazer. Então você pode perguntar lá, como é que você vê essa questão? Hoje nós temos esses dois grupos, o grupo do biscate, freelance, e o grupo da carteira assinada que procura realmente, que é um relacionamento sério firmado, né? Namora, começa a namorar, parte para o noivado, para o casamento, o ideal é firmar. Como é que você vê isso? Qual é o ideal de relacionamento? Aquele grupo que só fica só em biscate, freelance, não quer nada? Ou aquele pessoal que na verdade que para se entregar, para se relacionar, para beijar, para ter vida íntima, tem que ter um compromisso? Qual é a tua posição? Normalmente a pessoa, mesmo que a pessoa não faça isso, ela vai entender que a posição correta é compromisso. Ela vai assumir isso, mesmo que ela não venha fazer. Mas caso ela venha a fazer, comigo é só freelance, nada de compromisso mesmo, não, é só um freelance, nada de assinar carteira, biscate. Aí vem a pergunta fatal. E num sentido espiritual, você acha que Deus é como? Deus pensa igual você? Em relacionamento só de biscate, um freelance, sem carteira assinada, sem compromisso? Ou Deus é aquele da carteira assinada? Hein? Deus, no sentido espiritual, ele busca um relacionamento. Só quando tiver afim, vai lá e você vai estar com ele com o Senhor, contigo, né? Aí depois acabou o problema, resolveu, cada um pro teu lado, já satisfazer as necessidades. É assim? Como é que você vê Deus? Deus é assim, do biscate do freelance, ou Deus é da carteira assinada? Acabou. Ele vai sentir o impacto, ela vai sentir o impacto e sabe que Deus não é assim. Então você está mostrando a ele que relacionamento com Deus não é como Caim achava. Nenhum momento, percebe? Isso é muito importante. Então, entender isso é de fundamental importância. Porque cristãos e não cristãos enxergam a vida cristã como atos religiosos, momentos, tal do bater o cartão e cumprir horários religiosos.
Porque na empresa, assim, você vai lá e bate o cartão, cumpriu o seu horário e foi embora. Já fiz minha parte, estou indo embora. Volta amanhã. É só em momentos. Tá doido para chegar a férias que não suporta mais aquele momento. A vida cristã é momentos? Não, a vida cristã não é momento. A chamada para o reino, quando pregamos o evangelho, nós chamamos a pessoa para um momento ou para uma vida. Então entender isso é de fundamental importância para o cristão, que muitas vezes não entendeu isso, principalmente para o não crente. Ok? Então essa foi a primeira parte teórica do curso de evangelismo pessoal e nós vamos agora para a segunda parte teórica. Vem comigo.